Recentemente, saiu uma matéria no Fantástico sobre jogos de azar da plataforma Blaze. A mesma plataforma que patrocina diversos influenciadores e um deles, Felipe Neto, que curiosamente não foi mencionado na reportagem. Mas por que enfatizamos o Felipe Neto? Vamos lá. Algum tempo atrás, saiu um vídeo no canal do youtuber de Daniel Penin falando sobre quem era o dono da Blaze e como os influenciadores passavam um pano para isso e enriqueciam com tal plataforma. Aí, Felipe Neto fez um vídeo de resposta para o mesmo, falando que se por acaso a Blaze fosse golpe ou caso parecido, ele mesmo iria vir a público pedindo desculpa. Se algo for comprovado, sairei, virei aqui e avisarei. Olha, realmente foi comprovado isso aqui, ponto final. Até o exato momento deste vídeo, nenhum vídeo ou declaração do mesmo foi feita com pedido de desculpas ou algo parecido. Agora você deve estar se perguntando, o que a Choquei tem a ver com isso? Fizemos um vídeo há algum tempo atrás falando sobre como a Choquei teve culpa diretamente pela fatalidade que ocorreu com uma moça que tirou a própria vida por conta de notícias falsas divulgadas pela Choquei. Mas Fabrício, o que isso tem a ver? Tudo isso diretamente está ligado por um só propósito, a influência. Quanto maior a influência, maior a manipulação. E quanto maior a manipulação, maior o poder. Observação: Felipe Neto, Choquei, Globo são apoiadores do governo do presidente atual. Se você ligar os pontos, conseguirá ver a verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Salve, salve família, tudo bem com vocês? Galera, antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, já curte aí esse vídeo e compartilha que hoje nós vamos trocar uma ideia bem da hora, bem bacana. Se você viu a introdução desse vídeo, você talvez pode saber mais ou menos do que a gente vai falar hoje. E a gente vai falar sobre influência. Nós não queremos causar polêmica em nada, mas nós queremos trazer um ar da Bíblia e também de uma consciência de Cristo sobre nós cristãos e como que nós devemos estar influente no meio da sociedade de hoje. Nós cristãos teve uma parcela de culpa sobre a influência do que está rolando hoje em dia. Eu vou trazer dois motivos hoje aqui de por que nós tivemos uma parcela de culpa em algumas gerações atrás que não quiseram influenciar em certos aspectos, como a comunicação, como a política, como as artes, como entretenimento e outras áreas da vida. Duas questões é o seguinte: a primeira é a omissão, é isso mesmo. Muitas vezes, nós como crentes, como cristãos, nós ficamos tão habitolados em outras coisas, nós sempre queremos trazer problemas em coisas que não tem problemas. Por exemplo, ele usa um boné, ele tá pregando o evangelho e usa um boné. Cara, o que tem, tá ligado? Isso aqui não vai deixar o menos cristão ou mais cristão. Isso vai trazer eu para falar com um público diferente. E foi isso, umas pequenas coisas que nós fomos omissos. E aí nós começamos a trazer a omissão para dentro da igreja. Por exemplo, nós começamos a querer bloquear os jovens. Os jovens têm que andar assim, 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 tem que fazer isso, 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 e eu não tô querendo trazer um ar aqui de liberalismo, um ar aqui de libertinagem, assim, ele quer revolucionar as coisas, não, mas nós ficamos tão focado em problemas que muitas vezes não tinha problema e aí nós acabamos de perder uma geração. Não que não tenha jeito ainda, eu acredito muito nessa geração. Deixamos a influência de Cristo, nós deixamos de ser influente ao mundo, de trazer o reino de Deus para o mundo e nós começamos a se trancar dentro da igreja e não querer levar o evangelho para fora. Nós se trancamos dentro de uma igreja e aí o que aconteceu? O diabo tomou a televisão, o diabo tomou a política, o diabo tomou a comunicação. Nós temos uma parcela de culpa sim, não adianta falar que não. Eu quero te fazer uma pergunta: você acha que Deus, com toda a sua criatividade, ele não foi criativo quando criou o mundo? E aí você muitas vezes fala que um jovem não pode talvez levar o reino de Deus numas artes, o jovem não pode levar o reino de Deus talvez numa cultura diferente. O que você está trazendo para o reino de Deus? Sabe, um jovem, por exemplo, eu quero citar aqui um jovem que é bem influente e ele é cristão, o Nicolas Ferreira. Cara, se nós tivermos mais Nicolas Ferreira daquele jeito, cara, a política vai mudar, as coisas vão mudar para o reino de Deus. Ele vai trazer o reino de Deus, a clareza. Mas não, nós queremos muitas vezes trancar novamente os nossos jovens, preocupados se ele usa uma pulseira, se ele usa um tênis colorido, ou se ele usa isso, se ele usa aquilo. Cara, vamos começar a largar de ser omisso e começar a pregar um evangelho, levando a palavra de Deus aonde você está inserido. E não somente querer ficar focado dentro da igreja. Porque tem igreja hoje que acha que somente trabalhar dentro da igreja é coisa de Deus. E não é isso. Sabe, nós estamos dentro de doutrinas muitas vezes
que somente quem trabalha dentro da igreja é de Deus. Você tem que ficar focado dentro da igreja, o resto é resto. Eu quero reforçar novamente, eu não tô aqui para trazer, sabe, problemas dentro de igreja ou problemas em outros lugares. Não, eu tô aqui para que nós possamos abrir a nossa mente e levar a Deus para as pessoas. Pode ser no trabalho, na política, pode ser em qualquer outro lugar. Muitas vezes, quem já não ouviu essa frase, né? Cristão e política não combinam. Crente não tem que estar na política, sabe? Cara, tem sim, tem que estar na política, tem que estar na comunicação, tem que estar nas artes, tem que estar no entretenimento. Deus tem que estar em todos os lugares. Se Deus é onisciente, onipresente, por que nós queremos bloquear a presença de Deus em lugares muitas vezes? Então pare e pense, tá bom? E é por conta dessa influência que nós não levamos que hoje muitas pessoas estão sendo influenciadas por esses tipos de influencers, sabe? Que levam muitas coisas mal para nossos jovens, muitas coisas maus para nossas crianças, e nós aceitamos muitas vezes dentro de nossa própria casa. Só que o nosso problema é: o jovem não pode usar um boné, o jovem não pode usar uma pulseira, o jovem não pode trabalhar, não sei, numa TV, sei lá, sabe? Eu estou colocando alguns exemplos aqui, mas talvez isso você pode se identificar ou você pode, sabe, tomar uma consciência e abrir um pouco sua mente e entender que Deus vai muito mais além do que quatro paredes. Deus, ele é um Deus criativo, ele é um Deus que colocou a criatividade dele em nós, é um Deus que está em nós. Cara, se nós temos uma criatividade do reino, por que nós não estamos levando isso para fora? E só uma ressalva: se nós pararmos para pensar o ministério de Jesus aqui nessa terra, cara, Jesus foi o maior comunicador e o maior influencer que já existiu, mano. Mano, aonde ele chegava as pessoas queriam estar perto dele, aonde ele chegava as pessoas queriam trocar ideia com ele, aonde ele chegava ele influenciava as pessoas, ele estava ali para curar, para expulsar os demônios, para libertar os cativos, ele estava ali para levar o reino de Deus, e aonde ele ia, algo acontecia. Não importava se ele estava num poço com a mulher de Samaria ou se ele estava, sei lá, dentro de um barco, se ele estava numa grande sinagoga. Aonde ele estava, o reino de Deus era manifestado. Isso tem que ser comigo e tem que ser com você também, cara. E aí já encaixa no segundo assunto que eu quero trazer hoje, que é a falta de sabedoria muitas vezes. A falta de sabedoria é uma coisa muito, mas muito, que nós não podemos esquecer isso. Sabe, em Oséias 4:6, o profeta Oséias vai falar que por conta da falta de sabedoria do povo, Deus rejeitou aquele povo. E, sabe, eu quero colocar um assunto, pode ser polêmico, mas eu vou ter que falar, cara, porque muitas vezes nós queremos dar tanta ênfase a esse pessoal do mundo e tudo mais, por falta de sabedoria muitas vezes, a própria igreja está perecendo. Por quê? Porque qualquer doutrina, o povo está caindo. Sabe por quê? Porque falta a Bíblia. Falta muita palavra de Deus, falta muita Bíblia, falta muito conhecimento da Bíblia para o povo. E aí você vai cair nos pastor do Pixar da vida, dos pastor que pega a mão e coloca numa folha e vende por 1.000, 2.000 reais, que são os falsos profetas da vida. E sabe, muitas vezes nós estamos sendo enganados pelos falsos profetas que estão debaixo do nosso nariz, mas o problema está naquela pessoa que muitas vezes quer levar o reino de Deus de uma outra forma. Então a gente está faltando com sabedoria e aí a gente está perecendo com isso, sabe? A gente está faltando algo em nós muitas vezes, que é isso: buscar a palavra de Deus realmente dia e noite, meditar na palavra dele de dia e de noite. Josué 1:3 vai falar isso. E aí, gente, muitas vezes nós queremos o quê? Nós queremos somente apontar, julgar, ficar debaixo de doutrinas, ficar debaixo disso e daquilo, mas nós não queremos estudar, nós não queremos realmente colocar a cara na Bíblia, tirar tempo com Deus. E aí nos falta sabedoria. E ele fala que por faltar a sabedoria, ele vai nos rejeitar muitas vezes. Mano, não seja rejeitado por falta de sabedoria. Busque na palavra, estude a palavra. Hoje tem a internet, sabe, a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa que você pode estudar, tem muito pregador bom que você pode escutar. Não se deixe levar por falsas doutrinas. Não se deixe levar porque pastores que usam da influência para causar coisas ruins dentro da igreja. Pastores que usam da influência para enganar o povo. Sabe, pare e pense. Não se deixe cair por conta disso. O povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, cara. Pare e pense. Se eu não me engano, eu tava tendo um estudo com um amigo meu esses dias. Nós estava em... Não sei se era 1º ou 2º Timóteo 4, e eu tava com um livro ali, um comentário bíblico, e lá tava falando, Paulo tava dando as instruções para Timóteo
para ele seguir com uma igreja em Éfeso, e lá tava falando circo ou culto. Sabe, muitas vezes nós estamos transformando o culto que tinha que ser um culto racional a Deus num circo, numa coisa que está sendo um espetáculo, sabe? E não é isso que Deus quer, gente. Pare e pense, será que nós estamos prestando um culto racional? E aí o problema está sendo, sabe o quê? Muitas vezes a falta da sabedoria novamente. Não se deixe ser influenciados, porque a diferença desses influenciadores que eu falei do começo lá, para esses influenciadores gospel, que muitas vezes usa do Pix, usa da falta de sabedoria do povo para lucrar. Espero que essa mensagem tenha entrado dentro da sua mente, vai entrar em nome de Jesus. E cara, compartilhe isso para geral. Se você ficou até aqui o final, compartilhe, curta e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Certo, família? Até a próxima. Fique com Deus.